Primeiro momento, eu gostaria que você contasse um pouquinho a respeito da sua vida, onde você nasceu, da sua família. Bom, primeiro alegria nossa também, né, de poder servir a igreja de Campinas de um modo mais especial no ministério ordenado, depois desse tempo todo de preparação nossa, de discernimento. Eu sou natural daqui de Campinas, meus pais também são nascidos aqui em Campinas, minha família toda daqui, e minha origem é da paróquia Santa Luzia, do Jardim dos Oliveiras, e nos últimos anos meu pai reside na paróquia Santa Cruz, lá no Jardim Nova Europa. Como que surgiu a sua vocação, esse chamado de Deus para o sacerdócio? Bom, acho que a vocação brota, claro, do coração de Deus, que nos chama, só que Ele nos chama na vida da igreja. Com certeza, minha vocação nasceu da minha participação na comunidade, lá na paróquia Santa Luzia, no Jardim dos Oliveiras, onde eu fiz a minha primeira comunhão, onde eu fiz o meu crisma e onde eu participei como agente, como catequista, na coordenação da comunidade e a serviço, né, de Deus também na comunidade. E aí que eu fui percebendo então o chamado de Deus na minha vida. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, de tanto barulho, como que os jovens podem discernir esse chamado de Deus? Há muitas vozes, né? Aí que vem a vida de comunidade, a vida de oração, que nos leva a entender dentro dessas vozes qual que é a voz de Deus e de modo especial como Deus nos chama ao seu serviço na igreja. Então, jovens podem percebendo esse chamado de Deus na vida da comunidade, participando, tendo uma vida de oração, aí sim vai podendo discernir dentro de tanto barulho, tantas vozes, essa voz de Deus, que como nos diz a passagem do profeta, que às vezes não vem no tormento, não vem no fogo, mas vem na brisa suave, e essa brisa suave que é esse chamado de Deus, que nos convida a serviço da igreja. Como a sua família, seus pais principalmente, reagiram quando você falou para eles, ó, quero ser padre? Ora, primeiro, não gostaram muito não, né, aquela reação, por quê, né? Aquela história, todo mundo quer um filho padre, mas que não seja o seu, né? Quando vai o seu, aí complica um pouco. Mas depois eles foram entendendo essa minha escolha, também percebendo também que era um chamado de Deus e foram acolhendo, e hoje são os grandes incentivadores da minha vocação. E com seus amigos, você teve alguma reação contrária? Olha, na escola já tinha aquele negócio, por sermos um dos únicos que participava da comunidade, já tinha aquela piadinha, né? Olha o padre, o padre, o padre. Então eles já estavam mais acostumados por causa das brincadeiras do que a família, né? Então não foi tão complicado assim do lado dos amigos, não. O que que é ser padre para você? Ser padre, primeiro, é responder esse chamado que Deus nos faz, né? Esse serviço especial ao ministério ordenado na vida da igreja. Estando a serviço da igreja, também servir ao povo de Deus, sendo esse sinal visível de Deus no meio do povo, sendo aquele que anima a comunidade, aquele que conduz, aquele que coordena, aquele que ajuda o povo a fazer esse encontro pessoal com um bom pastor que é Jesus. É aquele que, ajudando a administrar as comunidades, ajudando, celebrando os mistérios, também poder levar o povo a esse encontro mais pessoal com Deus. Que análise você faz desse momento que nós estamos vivendo, a realização da Copa do Mundo, das Olimpíadas e o povo nas ruas nessas manifestações, principalmente os jovens? A gente percebe aí o anseio de fazer também acontecer aquilo que Jesus propunha no Evangelho, né, para que todos tenham vida e vida em abundância. Recentemente também alguns cardeais, inclusive o cardeal Cláudio Umes, ele colocou que fazer isso, né, essa proposta dessas manifestações de um Brasil melhor é fazer o evangelho também acontecer no dia a dia. Claro, tirando aí as depredações, o vandalismo, mas querer um país melhor, um país mais justo, mais igualitário, onde todos tenham acesso aos direitos básicos do cidadão, é com certeza também lutar para que o reino de Deus aconteça no nosso meio. Também para a igreja, principalmente do Brasil, a realização da Jornada Mundial da Juventude, a visita do Papa Francisco ao Brasil, que avaliação você faz desse momento? Eu acho que é um momento de graça, né, para a Igreja do Brasil, primeiro de receber tantos jovens advindos de tantos países, também um grande chamado à juventude do nosso Brasil, para que ela desperte a esse chamado a ser discípulo e missionário de Jesus. E o Papa, como sendo o Pedro hoje, aquele que conduz a barca que é a Igreja, também sendo esse sinal
do próprio Cristo aqui no meio de nós, fazer com que os nossos jovens e a nossa igreja seja cada vez mais discípula e missionária de Jesus. A juventude continua sendo a esperança do Brasil? Eu gosto de uma frase que diz assim, que os jovens não são o futuro, eles são o presente. Acho que falta a juventude entender que ela é o hoje da história, né? Porque amanhã são outros, ela deve ser o hoje, construir hoje o reino de Deus no meio de nós. E os jovens têm que ser esses protagonistas dessa evangelização, se sentindo discípulos missionários e fazendo de todos discípulos do próprio Jesus. Que mensagem você deixa para esses jovens, você como um jovem vocacional do ministério sacerdotal? Que tenham confiança, esperança, aquilo que nos dizia o Papa João Paulo II. Né? Não tenhais medo, né, de responder esse chamado, de fazer com que a igreja aconteça no Brasil e com certeza, assim, anunciando o Evangelho, o reino de Deus, teremos também um país mais justo e fraterno sonhado por todos os jovens. O jovem nada mais quer do que um país mais fraterno, mais justo, um país sonhado por todos eles. E fazer esse país sonhado é fazer o reino que o jovem Jesus de Nazaré também anunciou.